Colmeiapodcast.com.br apresenta Verifica, o podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aí ligada no Verifica. Seja muito bem-vindo a mais esse episódio da nossa série especial sobre o coronavírus. Eu sou Natália Leal, diretora de conteúdo da agência Lupa, e quem me acompanha sempre nessa jornada é o Gilberto Scofield Júnior, nosso diretor de estratégias e negócios. Toda semana a gente está aqui para passar limpo as informações em torno da pandemia e ajudar você a enfrentar melhor essa crise. Tudo bem, Gil? Fala, guria, tudo bem? Pois é, Nath, o Brasil virou o epicentro da pandemia, já ultrapassamos aí 17 mil mortes, mas a gente é também o epicentro da epidemia de desinformação, com muitos boatos, ainda tentando diminuir a crise, né? Dar uma baixada de bola num cenário que é grave. É o caso do vídeo, por exemplo, usado para insinuar que um hospital de Porto Alegre não teria mais pacientes com Covid-19. Pois é, Gil, os boatos sobre a pandemia também são alimentados pela crise política, né? Daqui a pouco a gente explica por que é falsa a notícia de que o Supremo Tribunal Federal proibiu hospitais militares de fazer atendimento a pacientes civis com Covid-19. Pois é, a desinformação se alimenta também da eterna busca por um milagre, né? Milagre de tratamento, milagre de vacina, milagre de cura. Agora é a vez do chá de boldo virar a cura mágica para a doença. É mais um dos boatos surreais que a gente vê por aqui, né, Gil? Bom, daqui a pouquinho a gente esclarece esse boato e destrincha também o motivo de a Covid-19 matar mais homens do que mulheres. Pois é, o nosso podcast semanal traz ainda, como sempre, uma entrevista exclusiva com um especialista da área de saúde. Hoje, a repórter Natália Afonso, ela, a máquina, o mito, conversa com o infectologista Edmilson Migovski, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Maravilha, Gil. E como sempre, a gente termina o nosso podcast com uma boa notícia ou com uma dica. A Universidade Federal do Mato Grosso está ensinando a produzir máscaras com garrafa PET, meias e cadarços. E a gente vai contar para você como é que está funcionando essa iniciativa. Então se liga, fica aí, dá uma relaxada, descansa um pouquinho, coloca o seu celular na tomada e vem com a gente, que o 6º episódio do Verifique Especial Coronavírus está só começando. Bom, antes da gente começar aqui a esclarecer e comentar aí os boatos que a gente tem visto nas redes sociais sobre o novo coronavírus nessas últimas semanas, eu convido você que está nos ouvindo nessa série especial do Verifica a acompanhar a Lupa também nas redes sociais. Já falei milhares de vezes nessa temporada e na temporada anterior que a Lupa está no Facebook, está no Twitter, está também no Instagram, e tudo que a gente publica vai para as nossas páginas nas redes sociais. Então tudo que está lá no www.lupa.news também está nessas redes, então não tem desculpa para ficar desinformado, tá? Bom, Gil, infelizmente o Brasil já tem quase 260 mil casos de Covid-19 e mais de 17 mil mortes. Esses são os números dessa terça-feira, 19 de maio, a gente grava nosso Verifica quase sempre na terça-feira, né, via de regra na terça-feira, e ontem, na segunda-feira, o Brasil se tornou o 3º país com o maior número de casos no mundo todo, né. Mesmo assim, os boatos, a gente tem visto, né, principalmente os boatos que negam a gravidade da crise, eles continuam se proliferando nas redes sociais, né. Pois é, Nath, e a pior é que essa crise política alimenta ainda mais esses boatos, né. Alguns misturam a pandemia com o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que já vem sendo alvo de críticas aí do presidente Jair Bolsonaro e dos seus apoiadores, né? Inclusive em passeata na frente do Palácio Planalto. Tem circulado nas redes sociais, por exemplo, que o STF proibiu que os hospitais militares atendam pacientes civis com a Covid-19. Gil, segundo esse post que a gente viu aí nos últimos dias, o Supremo teria acatado um pedido de 5 partidos políticos: PT, PSOL, PCdoB, DEM e PSDB. Mas, e tem sempre um mais, a equipe da Lupa verificou que a informação é falsa. Não existe
nenhuma decisão do Supremo proibindo hospitais militares de atender civis com a Covid-19, com qualquer doença, inclusive. O que houve foi uma decisão da Justiça Federal do Pará negando um pedido para que as Forças Armadas liberassem leitos às vítimas da doença naquele estado. É isso mesmo, Gil. A juíza da 2ª Vara Federal do Pará baseou a decisão em caráter liminar na Lei 6.880, que garante, é uma lei, né, a exclusividade da assistência hospitalar dos hospitais militares a quem é beneficiário do Exército, da Marinha e também da Aeronáutica. Mas é importante a gente ressalvar que ela não proibiu que os leitos dos hospitais militares sejam usados futuramente pelo poder público para acolher também civis que, por um acaso, tenham sido contaminados aí pela Covid-19 e que, por um acaso, precisam de atendimento. Ela só determinou que a abertura à população civil seja decidida pelas administrações públicas estadual e municipal e não pelo judiciário. Muito bem lembrado. Até o dia 18 de maio, ontem, né, a última segunda-feira, o Pará tinha 4 cidades entre as 20 com a maior letalidade pelo coronavírus no Brasil. Em Belém, capital do estado, foram registrados até agora 45 mortes a cada 100 mil habitantes. Esse é um número bem alto, tá? Parece pouco, mas não é. E o sistema de saúde público já está perto do colapso no Pará, em Belém propriamente, né? Dos 375 leitos de UTI exclusivos para a Covid-19, 309 estavam ocupados até a última segunda-feira, ou seja, quase todos, né? Nath, infelizmente, o sistema de saúde de outros estados também está à beira de um colapso. Por isso, é muito importante seguir as medidas de contenção da pandemia e desconfiar, principalmente isso, desconfiar de informações que diminuem a gravidade da crise ou tragam aí soluções milagrosas, entendeu? Por falar nisso, Gil, tem um outro caso que a gente esclareceu e que a gente traz hoje para o Verifica, que é um vídeo usado para espalhar que um hospital de Porto Alegre teria zerado as internações por Covid-19. Pois é, seria ótimo se fosse verdade, só que não. A história é falsa, como comprovou a equipe da Lupa, tá? O vídeo mostra uma equipe de profissionais de saúde andando pelos corredores e apagando as luzes de salas do Hospital Moinhos de Vento, na capital gaúcha. E aí a legenda diz o seguinte, diz que a UTI do hospital já não teria mais pacientes com Covid-19, né? Aquela linha, tô apagando a luz porque não tem ninguém para atender. É, o último apaga-luz, né? Só que nesse caso tentando passar uma ideia de que é uma coisa boa, né? Porque a gente usa esse ditado normalmente para uma coisa ruim. Mas nessa ideia desse vídeo, ele insinua que a doença já teria sido vencida, né? De uma forma geral e especificamente lá nesse hospital, no Hospital Moinhos de Vento. Mas as imagens, elas foram feitas para uso interno da equipe médica, não indicam o fim, muito menos a redução das internações por Covid-19. A assessoria de imprensa do Hospital Moinhos de Vento nos esclareceu que todos os leitos do CTI estão abertos e têm recebido normalmente pacientes contaminados pelo novo coronavírus. Inclusive, o boletim médico mais recente do hospital, de 14 de maio, informa que havia 5 casos confirmados e 2 suspeitos de Covid-19 no CTI adulto, além de casos na UTI neonatal. Você, ligado, pode ver esse vídeo no site da Lupa, no www.lupa.news, tá? Lá você também encontra detalhes desta e de outras checagens sobre a pandemia. Muito bem lembrado. Aliás, a página da Lupa reúne checagens também sobre diversos outros fatos, né? Porque no Brasil nunca pode a gente combater só uma coisa, né? Então a gente tem uma desinformação crescente sobre coronavírus, mas a gente também tem desinformação sobre crise política, sobre outras questões, uma disputa aí entre governadores e governo federal. A desinformação ataca em tudo que é área e tudo tá lá no site da Lupa. Exatamente. Epidemia de desinformação também, como se já não bastasse a pandemia do novo coronavírus. Bom, é isso. Mas agora, é claro, os boatos têm se concentrado muito na pandemia, né? A gente, inclusive, está com um trabalho reforçado em cima desse assunto, até porque a quantidade de desinformação sobre esse assunto, por conta, né, das circunstâncias, tende a ser maior
do que dos outros assuntos, a menos, é claro, que caia um ministro, e aí a gente lá vai a desinformação acerca do ministro que caiu, né? Bom, enquanto alguns tentam negar essa gravidade da crise, que eu acho que é um dos tópicos de desinformação mais graves, né? Outros apontam soluções milagrosas contra o coronavírus, tá? Desde tratamento até cura propriamente dito. Agora é a vez do chá de boldo, aquele chá amarguíssimo que eu acho pavoroso de tomar. Assim, realmente, daqui a pouco vão dizer que o chimarrão, né, guria, também cura doença, né? Olha, não sei se cura. Eu quero fazer um registro. Eu adoro chá de boldo. Adoro. Deus me livre. Eu acho muito. Eu amo. Me criei lá na minha casa, lá no Rio Grande do Sul, com os meus pais tomando chá de boldo todos os dias depois do almoço. Então é uma coisa muito. É uma memória muito afetiva pra mim. Sim, eu gosto muito. É uma família gaúcha que gosta de sofrer, né? Porque a gente toma chimarrão, né? O chimarrão, obviamente, não cura coronavírus, né? Não cura Covid-19, mas pelo menos ajuda a relaxar, né? Eu tenho aqui todo dia a Juliana, minha amiga que mora aqui comigo, faz um chimarrão todo dia, a gente toma aqui, porque ajuda a organizar as ideias, né? Mas me conta, guri, essa história aí do chá de boldo. Bom, essa é outra informação na linha surreal, né? Na linha distopia médica, digamos assim. Pior que no desespero. Assim, a pessoa fica desesperada para tentar ouvir que há luz no fim do túnel. Eu imagino que seja esse o mecanismo que movimenta aí esse tipo de desinformação a respeito de tratamento, de cura, de vacina, né? Porque no desespero atrás da solução contra o vírus, né, a doença propriamente dita, várias pessoas acabam acreditando em histórias como essa, que o chá de boldo elimina os sintomas da Covid-19 em até 3 dias, inclusive. E traz o amor de volta também, né? Em 3 dias, porque boldo, parece a Covid, o amor de volta. Assim, tudo muito mágico, né? Traz o amor de volta. Né? Pois é, a gente sabe que não é assim tão fácil, né? Nem no amor de volta, nem nessa batalha aí contra o vírus, né? Bom, o Ministério da Saúde reforça que nenhum tipo de chá cura a Covid-19. Aliás, essa questão do chá vira e mexe e volta aqui, né? Em várias versões diferentes. Ou são princípios ativos do chá, ou é chá disso, chá daquilo outro, né? Chá de plantas específicas, né? E o Ministério diz que chá nenhum substitui o tratamento médico adequado, obviamente, contra essa e outras doenças, né? Qualquer doença de uma certa gravidade, digamos assim. A gente não está dizendo, né, Gil, que o chá de boldo ou qualquer outro possa ter suas propriedades terapêuticas, né? Sem dúvida. No caso do chá de boldo, como eu falei, que lá na minha casa, os meus pais, a gente costuma tomar, né, chá de boldo, porque é bom, alivia dores de estômago, né, ajuda a fazer a digestão. É comprovado que existe alguma propriedade terapêutica relacionada a estômago com o chá de boldo. Porém, a gente também precisa lembrar que o chá de boldo pode causar intoxicação, né? Se for consumido em excesso. Então é preciso a gente ter muito cuidado com essas coisas também, né? Muita calma nessa hora, especialmente com essas receitas caseiras, né? As receitas caseiras e as receitas milagrosas também, né? A gente precisa ver que esse tipo de solução, né, não é somente ineficaz contra um problema de saúde, especialmente se ele é grave, né? Outras vezes elas agravam o problema de saúde, trazem, né, efeitos colaterais complicados, enfim, é preciso cuidado. Desde o início, né, da pandemia, a Lupa já esclareceu vários boatos, várias informações equivocadas sobre receitas caseiras, né, para prevenir ou para curar, para fazer um tratamento rápido para a Covid-19. A gente já falou até de água quente, assim, pura, a gente já falou de chá de alho, a gente já falou de água com limão. Então, exatamente, todas essas coisas apareceram aí e todas a gente vem desmentindo, né? Eu acho que tem que ficar claro que essas soluções caseiras, elas podem ser bem intencionadas,
pode até ajudar a pessoa a se sentir melhor, digamos assim, a relaxar, a melhorar o estado de espírito, né? Um chazinho antes de dormir, e não sei, vendo a sua série predileta, né, no streaming. E tudo isso eu acho que é importante, é interessante. Mas a gente tem que deixar claro que elas não previnem e não curam a Covid-19. É uma doença nova, a gente está descobrindo agora como ela se manifesta, como ela se reproduz, como ela se contamina outras pessoas. Enfim, a gente está descobrindo a doença, né? E ela se mostra bem mais complexa do que a gente até imaginava inicialmente. Por isso que eu acho que é tão importante a gente se cercar das informações verdadeiramente científicas, gente. Com certeza, com certeza. Exatamente por ter esse cuidado, né? Que a gente chama agora a nossa repórter maravilhosa, a máquina, o mito, ela, nada mais do que ela, Natália Afonso, para tirar algumas dúvidas dos nossos ouvintes e contribuir, né, com a informação de qualidade nesse momento super delicado que a gente está vivendo, tá? A Natália entrevistou nessa semana o infectologista e professor Edmilson Migovski, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele falou sobre os rumos da pandemia no país e também aqui no Rio de Janeiro, onde a situação é bastante grave já, né? Conta pra gente, Nath. Oi, Nath, oi, Gil, é isso mesmo. No final do mês passado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, liberou a aplicação de testes rápidos em farmácias. E alguns leitores encaminharam dúvidas sobre esses testes e a gente reuniu todas essas dúvidas para o nosso infectologista responder. E eu comecei a entrevista com o Dr. Edmilson Migovski perguntando o que exatamente são esses testes rápidos e que tipo, né, de amostra é coletada para fazer o teste. Os testes disponíveis nas farmácias a gente chama de teste rápido. Tem uma reguinha de plástico e tem ali o reagente, dá um pequeno furo no dedo da pessoa, bota uma gotícula de sangue e aí você consegue identificar a presença de anticorpos contra a Covid-19, classificar se é anticorpos da classe IgM, que sugere infecção mais recente, e a presença do IgG, que é um outro anticorpo que demora um pouquinho mais de tempo para surgir. Então, uma pessoa que só tem a IgM, uma infecção recente. IgG e IgM, uma infecção um pouquinho mais tardia, e só IgG, uma infecção bem mais tardia. Então, esse teste, ele é ótimo para saber quem já teve ou não a Covid-19, mas não é um teste apropriado daquela pessoa que tem sinais e sintomas neste momento fazer o teste. Isso é um erro comum. As pessoas se sentem mal, com mal-estar, dor de cabeça, perde olfato, paladar. Mas já fiz o teste e veio negativo. Que teste que você fez? Porque na fase bem aguda, quando a pessoa tem sinais e sintomas, o teste recomendado é o PCR, aquele teste que você enfia um haste, né, flexível com algodão na ponta, estéril, pega material, saliva e lá dentro da orofaringe também, e leva para o laboratório e pesquisa a presença do vírus. Porque se você está doente nesse momento, a princípio você tem o vírus, mas não tem anticorpo. Passados os sinais e sintomas, né, da doença, você cria um anticorpo, a princípio, em tese, se livra do vírus, e aí o único teste a ser feito é a sorologia, que é o que a farmácia vai fazer. E a partir de quantos dias depois do início dos sintomas é recomendado uma pessoa fazer um teste rápido na farmácia? Essa pergunta é uma pergunta bem interessante, né? Embora os testes anunciem, né, que depois do quarto, quinto dia já dá positivo, eu destaco que a positividade da sorologia ela é mais próxima de 100% depois do 14º ou 15º dia de iniciados sinais e sintomas. E aí você tem a questão do PCR que eu falei, que não é o teste de farmácia, que quando dá positivo, em geral, é até o 7º dia, e você tem quase, depois disso é mais a sorologia, que quando dá positivo, em geral, também é depois do 14º dia. Então, você tem uma janela aí de oportunidade que acaba não sendo possível dar o diagnóstico preciso. Então, os primeiros dias, PCR. Depois do 14º dia, é a sorologia. Que outros tipos de testes, né, são capazes de detectar a Covid-19? Você já citou 2 aqui nessa entrevista. Existe mais algum outro teste que também pode ser feito?
Basicamente, o PCR, que é a pesquisa do vírus, tem diferentes métodos para isso, e também tem diferentes métodos para detectar o anticorpo. Então, muda os métodos, talvez algum com um pouco mais de sensibilidade e especificidade do que o outro, mas não muda o que você busca, que é ou o vírus ou o anticorpo que esse vírus provocou no organismo. Então, assim, o que eu vejo na prática são os erros de interpretação e os erros do momento ideal para você pedir esse exame. É até uma coisa curiosa, né? Hoje me ligou uma pessoa dizendo: eu estou com esse teste, estou com IgG e IgM, eu quero repetir aqui um mês para saber se eu continuo com a doença. IgG e IgM é o anticorpo. A IgG tende a permanecer, e esse é meu desejo, o resto da sua existência. E a permanência da IgG a gente chama de cicatriz sorológica. E por ser cicatriz, pode até atenuar com o tempo, mas não vai apagar. Essa é a nossa esperança, porque a presença de anticorpo, queira ou não, algumas pessoas questionam que não seria bem assim, mas é uma possibilidade de você ter uma proteção de longo prazo, e se você lá na frente voltar a ter uma exposição a esse vírus entrando no seu organismo, vai encontrar anticorpos que seriam, a princípio, suficientes para neutralizar, impedindo que você tivesse uma doença, ou, caso você venha ter uma doença, que seja uma doença de menor gravidade, e que também transmita com menos intensidade, já que você já tem anticorpo contra esse agente infeccioso, esse novo coronavírus. Conversamos hoje com o infectologista Edmilson Migovski sobre os testes rápidos que conseguem detectar se uma pessoa está com a Covid-19. E se você que está nos ouvindo tiver alguma dúvida, é só mandar pelo Instagram ou pelo formulário. A gente está buscando sempre essas informações que vocês estão mandando para a gente, e trazemos aqui toda semana uma entrevista com nossos especialistas para poder esclarecer. Muito bom, Nath, muito obrigada. Então ficou aí a dica da Nath. Se você tem dúvidas, vai lá no Instagram da Agência Lupa e manda pra gente, ou manda pelo formulário lá no site da Lupa, no www.lupa.news, ou para o lupa@lupa.news. São muitas opções, você não precisa ficar em dúvida. Natália, minha xará, querida, muito obrigada, trazendo sempre esclarecimentos aí científicos sobre a pandemia. No próximo episódio, na próxima semana, ela está de volta com a gente em mais uma entrevista aí com especialistas da área da saúde, né, Gil? E por falar em esclarecimentos, você sabe por que o novo coronavírus tem matado mais homens do que mulheres? Não sei, mas acho que agora a gente vai descobrir, né? Luxo. Manda ver. Bom, até fevereiro, a taxa de letalidade nos homens era de quase 3%, tá? Nas mulheres, ficava em torno de 1,7%. Esse é o assunto do Lupa na Ciência desta semana. O padrão de letalidade mais alta entre os homens, observado inicialmente na China, ele tem se repetido em diversos países, como a França, a Alemanha, a Itália, a Coreia do Sul. Ai, adoro essa sessão, gente. Bom, a partir dessa constatação, pesquisadores chineses comprovaram que o risco de morte por Covid-19 é mais de 2 vezes maior nos homens. Para cada 10 mulheres que morrem com a doença, morrem 24 homens. A pesquisa foi publicada em abril no periódico científico Frontiers in Public Health. Gil, segundo alguns estudos, isso se deve a uma concentração maior de uma enzima chamada ACE2 no sangue masculino. É a essa enzima que o coronavírus se liga para poder penetrar nas células e começar a se reproduzir. Essa descoberta, ela foi feita por um estudo da Sociedade Europeia de Cardiologia, e tem uma curiosidade, porque nesse estudo, os pesquisadores eles estavam, na verdade, tentando responder uma outra pergunta. Eles queriam avaliar se os pacientes que fazem tratamento contínuo para determinadas doenças estavam ou não mais vulneráveis à Covid-19, e aí acabaram descobrindo, na verdade, um dos motivos da letalidade maior nos homens
do que nas mulheres, né, nesse caso da pandemia do coronavírus. Pois é, mas vamos deixar claro uma coisa. Os cuidados para contenção e prevenção da doença, tipo distanciamento social, uso de máscara, aquela higiene rigorosa, né, não só nas mãos e rosto, mas também naquilo que você compra na rua e traz para dentro de casa, né, isso tudo independe do sexo, tá? Eles precisam ser seguidos à risca, tanto por homens quanto por mulheres. Até porque algumas dessas pesquisas que esclareceram essa relação da letalidade maior nos homens também mostram que a idade e as doenças pré-existentes são fatores de riscos mais determinantes do que o sexo para a Covid-19. É isso aí, obesidade, diabetes, hipertensão, todas essas coisas, então, vêm antes, né, nos fatores de risco. Mas, como tu bem lembrou, né, Gil, a gente tem que seguir as medidas aí de precaução. E você que está nos acompanhando aqui no nosso podcast semanal, encontra mais informações sobre pesquisas como essas lá no Lupa na Ciência, lá no site da Lupa, no www.lupa.news. A gente já falou de várias coisas legais que estão sendo pesquisadas nesse momento, a gente já falou de vários medicamentos, já falou de máscara, já falou sobre a relação dos pets. Eu amo essa matéria, eu acho que é super uma preocupação para um monte de gente aí que tem pet em casa, né? Gatos, principalmente, que são mais contamináveis do que os cães, até onde nos mostra a ciência até agora. Então tá tudo lá no Lupa na Ciência, lá no www.lupa.news. Bom, tá na hora da nossa dica e boa notícia da semana, né? Isso aí, guria! A gente termina sempre o Verifique Especial Coronavírus com uma notícia boa que ajuda aí a enfrentar melhor a crise. Essas novidades normalmente vêm da rede de solidariedade formada para ajudar os mais prejudicados na crise. Ou vem, como é o caso de hoje, de universidades e centros de pesquisa no país. Olha que notícia bacana. A Universidade Federal de Mato Grosso está ensinando a produzir uma máscara caseira feita só com garrafa PET, meias e cadarços. É muito legal mesmo isso, Gil, porque a máscara ela é obrigatória, né? Ela nos ajuda, ela protege a gente, também protege as pessoas que estão à nossa volta, né? E nesse momento não dá para não usar. E assim, tem muita marca por aí, muita gente vendendo máscara a preços inflacionados, né? É verdade. A gente teve algumas experiências desse tipo no Brasil. Então, a gente ter alternativas caseiras, nesse caso, é muito bom, né? E esse modelo, super rápido e simples de fazer, ele foi desenvolvido por um professor chamado Jânio Alves Ribeiro. O Jânio é coordenador do projeto Fortalecimento da Memória Coletiva e Integração da Comunidade, lá da Universidade Federal do Mato Grosso. E ele ensina esse passo a passo num vídeo que está disponível no site da UFMT, na internet, e que pode ser consultado aí por qualquer pessoa, né? Maravilha! É bom lembrar que a Organização Mundial de Saúde recomenda o uso de máscara às pessoas que precisam sair de casa em meio à pandemia. Você pode acessar o vídeo tutorial para fazer a máscara com garrafa PET, também por meio da página da Lupa na internet, lupa.news, tá? Lá você também se informa, é claro, sobre diversos casos e diversas checagens relacionadas aí à pandemia. Maravilha, ótimo. Muito obrigada, Gil. Com essa dica, a gente vai encerrando esse episódio, mais um episódio do nosso Verifica Especial Coronavírus. Você pode acompanhar as informações verificadas pela Lupa seguindo a gente nas redes sociais, como eu lembrei lá no início do programa. Fazia tempo que eu não lembrava lá no início que dá para seguir a Lupa nas redes sociais. Procura por Agência Lupa no Facebook, no Twitter e no Instagram. Fica de olho também lá no www.lupa.news, porque tudo que a gente verifica tá em todos esses canais. Gostou do episódio? Avalia aí. Diz pra gente o que tu tá achando desse nosso encontro semanal. Quer receber informação verificada todos os dias? Assina a newsletter especial da Lupa sobre o coronavírus lá no site da Lupa. Tem sugestão de checagem? Escreve pra gente no lupa@lupa.news. Tem muitas formas de você se prevenir da desinformação. Não tem desculpa para ficar desinformado e nem para passar desinformação adiante, né, Gil?
É sim, pelo amor de Deus, gente. Não passa, não compartilha nada que você não tenha certeza. É isso aí. A produção e a reportagem do Verifica são da equipe da Agência Lupa e o roteiro e a edição dos nossos parceiros do Colmeia Podcast. Na próxima semana, a gente está por aqui de novo. A gente se ouve, a gente também quer ouvir vocês. Falem com a gente lá nas nossas redes sociais e nos nossos canais de informação, tá? Semana que vem a gente se encontra. Um beijo, fiquem bem, fiquem em casa. Tchau. É isso aí, gente. Fiquem bem, fiquem em casa e até semana que vem. Beijo. Verifica, o podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil. Uma produção colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.